Nosso país tem um histórico de utilização do ferramental jurídico como um instrumento de perpetuação das assimetrias econômicas e sociais. Mas o direito é mais que isso. O curso de Direito da Unifesp é o primeiro curso público e gratuito de Direito criado na região metropolitana de São Paulo em quase 200 anos. Boas-vindas a todas e todos. É com muita alegria que nós damos hoje início ao Direito Unifesp de Portas Abertas, um evento que é parte das atividades de inauguração do curso de Direito da Unifesp, que vai se iniciar em 2021 com as suas duas primeiras turmas, com 80 vagas para o turno integral, matutino e vespertino, todas elas ofertadas pelo SISU. É um evento voltado a alunos e alunas que estão escolhendo o seu curso no SISU, para que sintam um gostinho de como é estudar direito na Unifesp e decidam, assim, se essa é a sua escolha. Se você tem dúvidas sobre o currículo do curso, projeto pedagógico, forma de ingresso, etc., acesse o site da Unifesp. Hoje a ideia aqui é que vocês tenham uma experiência de como seria a sala de aula, na prática, na Unifesp, no Direito Unifesp. Então, hoje nós temos mini-aulas com docentes do curso. Esse é o nosso terceiro dia, né? Então, aulas de 20 minutos, seguidas de perguntas por parte do público. A nossa primeira mini-aula de hoje é com a professora Maíra Zapata, com o seguinte título: Direito Penal e Direitos Humanos. Afinal, existe direito de bandido? A tradução em Libras é da Caroline Martins. Então, boa aula a todas e todos. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos ampliar aqui a nossa apresentação. Danilo, obrigada pela apresentação. Como o professor Danilo já disse, eu sou a professora Maíra Zapater. A gente vai tratar desse tema quente, é uma pergunta e um questionamento que muitas vezes aparece e que traz, na verdade, essa relação entre duas áreas do direito que são muito próximas, o direito penal e o processual penal e os direitos humanos. Com essa pergunta, afinal, existe direito de bandido? E atenção aqui para as aspas. Esse tema, como eu estou dizendo para vocês, ele é quente, ele gera polêmica. Tenho certeza que muitas e muitos de vocês que estão aqui assistindo já devem ter entrado em briga de Facebook, de Twitter, de almoço de família, com algum questionamento desse tipo. Então, são essas reflexões que a gente vai ver hoje e fazendo correlação, principalmente com a aula do professor Renan, que aconteceu na segunda-feira. Se você não assistiu, está disponível aqui no canal do YouTube da Unifesp. Então, já que a gente está falando dessas sensações, desses sentimentos, vamos pensar um pouquinho aqui algumas falas e algumas perguntas e afirmações que as pessoas se fazem a partir desses sentimentos que esse tema provoca. Então, aqui, só se falam de direitos humanos dos criminosos, ninguém fala dos direitos humanos das vítimas. Por que a polícia prende e a justiça solta? Mas se todo mundo já sabe que o cara é culpado, por que eu não posso deixar preso logo depois do crime? Afinal, direitos humanos são direito de bandido? É isso que a gente vai procurar refletir. Para fazer essa reflexão, sempre vale a pena a gente começar problematizando conceitos. E o primeiro ponto é, o que são direitos humanos? Quem assistiu a aula do Renan na segunda já viu vários elementos a respeito disso. E aqui vale a pena a gente dizer o seguinte: falar em direitos humanos significa lembrar que esse conjunto de valores pode ser pensado em várias acepções diferentes. A gente pode pensar nos direitos humanos na sua acepção filosófica, então a gente vai ter filósofos tratando desse tema. A gente pode pensar nos direitos humanos sob a sua acepção política, e aí a gente vai ver o que os cientistas políticos têm a dizer a respeito. A gente pode pensar nos direitos humanos na sua acepção moral, ou seja, com uma bússola a respeito de valores, sobre o que é certo, o que é errado, o que é justiça, o que não é justiça. Todas essas são corretas, gente. Mas para o nosso encontro aqui hoje, eu gostaria de tratar com vocês da acepção jurídica do que são direitos humanos. Afinal de contas, a gente está falando aqui da inauguração de um curso de direito. Quando a gente pensa na acepção jurídica dos direitos humanos, a gente está falando de um conjunto de normas jurídicas
E aqui eu faço um pause. Professora, o que são normas jurídicas? Vamos lá. Normas jurídicas são aquelas normas, aquelas regras de convivência que são, 1, produzidas pelo Estado, pelo Poder Legislativo, e 2, regras que, quando são quebradas, quando são violadas, podem ser exigidas do Poder Judiciário. Então, um exemplo bem rápido aqui, a gente está perto do feriado da Semana Santa. Pessoas que são da religião católica, via de regra, não comem carne na Sexta-feira Santa. Isso é uma regra religiosa. Quem adota essa regra religiosa pode, num tribunal, exigir que esse tribunal determine que todo mundo não pode comer carne na Sexta-feira Santa? Não, isso não é uma regra jurídica. Isso é uma regra religiosa. As regras jurídicas, diferentemente disso, podem ser cobradas do Poder Judiciário. E os direitos humanos, portanto, vão representar a positivação, colocar por escrito esses valores discutidos na filosofia, na ciência política, nas questões de moral, nas questões de ética, e vão ser postas em regras jurídicas. Fecho parênteses. Muito bem. Essas normas jurídicas estabelecem que existem direitos que são fundamentais, e esses direitos valem para toda e qualquer pessoa. Basta ser pessoa para ter direito a ter direitos. Esses direitos podem ser individuais, podem ser pensados de forma individualmente considerada, que é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, direito de propriedade, direito à segurança. Esses direitos individuais são os previstos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Mas esses direitos também podem ser pensados na sua acepção de direitos sociais, como o direito à saúde, à educação, à previdência, direitos trabalhistas. Pois é, tudo isso são direitos humanos. Muito bem. Esses direitos vão ser critério para a gente produzir e aplicar todas as leis, todas as normas que compõem o ordenamento jurídico. Vocês perceberam que eu falei em Constituição agora há pouco, né? Esses direitos estão previstos na Constituição e a Constituição, ela está acima de todas as normas. Então, quando a gente fala de leis estaduais, leis federais, portarias, leis municipais, tudo isso tem que ser feito de acordo com os critérios que a Constituição estabelece, dentre os quais talvez o mais importante seja esse, que os direitos humanos fundamentais são o norte. Aliás, a própria Constituição fala que esses direitos são fundamento da República. A dignidade da pessoa humana é o fundamento da República Brasileira. Qual a finalidade da gente ter esses direitos previstos dessa forma tão solidificada em ordenamento jurídico? É assegurar que esses direitos não podem ser suprimidos, mesmo quando restringidos. Opa, Maíra, peraí, você está falando então que o direito humano pode ser restringido? É claro que pode, gente. O que a gente não pode é suprimir. Todo mundo aqui, para exercer seus direitos, precisa exercê-los até um determinado ponto para que outra pessoa possa exercer também. Então, a minha liberdade de ir e vir termina no direito à inviolabilidade do domicílio de outra pessoa. Eu não posso invadir a casa de alguém e falar, olha, estou aqui exercendo minha liberdade de ir e vir. Então, são essas regras que a Constituição e a legislação vão trazer para dizer, olha, a gente não pode, em hipótese alguma, retirar esses direitos, mas a gente pode balizar limites para exercer cada um deles. Muito bem. Assim sendo, o que é o direito penal? Vimos o que são direitos humanos, vamos pensar o que é o direito penal. Também vai ser um conjunto de normas jurídicas. Mas aqui a gente está falando de normas que determinam quais condutas são consideradas crimes e quais são as penas previstas para quem praticar essas condutas. Ou seja, o direito penal é o conjunto de normas que define as condutas em que eu vou ter ali situações em que o Estado pode, excepcionalmente, restringir meu direito à liberdade. Pensa aqui comigo. Se eu pratico a conduta do crime de furto, está prevista no artigo 155 do Código Penal. O Código Penal, aliás, é a principal lei, a principal norma jurídica que vai tratar de crimes, vai tratar de direito penal aqui no Brasil. Existem várias outras, mas o Código Penal é a principal. Então, o artigo 155 do Código Penal vai dizer: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Juridiquês é lindo, né, gente? Um arraso, esse jargão. Essa é a conduta do crime de furto. E o Código Penal vai lá dizer pena de 1 a 4 anos e multa. O que o Código Penal está dizendo? Olha, excepcionalmente, o Estado pode te prender por um período que vai variar de 1 a 4 anos se você praticar essa conduta. É a exceção que está prevista ali, porque a liberdade é a regra.
Dessa forma, nós temos que o direito penal tem por finalidade preservar o máximo possível da liberdade do cidadão, mesmo no caso de uma restrição excepcional. Em regra, ninguém pode me prender, salvo se eu praticar um crime. E tem que estar previsto na lei exatamente que conduta é essa e qual é a pena prevista. Mas e o direito processual penal, então? Do que ele trata? Direito processual penal é o conjunto de normas jurídicas que regulam o procedimento para aplicação da pena pelo sistema de justiça criminal. Ou seja, o nome já está indicando para a gente, né? O processo penal. Mas o que é o processo penal? O processo penal é o nome que a gente dá à sequência de atos que são realizados em etapas, e essas etapas têm que ser obrigatoriamente seguidas de forma igual para toda e qualquer pessoa acusada de praticar um crime. Um juiz que está andando pela rua, se ele vira um crime, seja um furto, um homicídio, crime de tortura, o que quer que seja, ele não pode olhar para a cara daquele cidadão que está em tese praticando um crime e dizer, opa, esteja preso, vambora, que é isso. O juiz só pode aplicar essa pena dando uma sentença. Ah, como é que ele dá a sentença? Vai na casa dele dar uma sentença? Não. Tem uma série de atos que são obrigatoriamente antecessores dessa sentença, para que o juiz possa, ao final, dizer se aquela pessoa é culpada ou inocente. É isso que é o processo penal. A finalidade do processo penal, portanto, é assegurar principalmente a igualdade, em duas dimensões. De tratamento entre todos os acusados, se eu praticar um furto, se você praticar um furto, se qualquer pessoa lá fora praticar um furto, todos nós, por lei, estamos sujeitos ao que o Código de Processo Penal, principal norma jurídica referente ao direito processual penal, chama de procedimento ordinário. Eu tenho um inquérito, eu tenho uma denúncia, eu tenho uma audiência com 8 testemunhas para cada lado, eu posso produzir vários tipos de prova, o juiz vai dar uma sentença. Isso vai ser igual para todo mundo, não interessa quem seja. E uma segunda dimensão que é garantir igualdade de condições entre a acusação, que é feita pelo Estado, e a defesa, que é o réu. Quem assiste as minhas aulas de processo penal, se tem algum ex-aluno meu aqui assistindo, pode confirmar aí no chat que sabe que eu falo isso. O Estado prende o cidadão, mas o cidadão não prende o Estado. Essa relação, ela já começa totalmente desigual. Então, o que o direito processual penal vai fazer é procurar balancear essa relação, dar algum equilíbrio. Então, eu preciso garantir que as pessoas sejam consideradas presumidamente inocentes. Eu preciso garantir que, em regra, as pessoas aguardam o procedimento penal em liberdade, que essas pessoas têm direito a advogado, têm direito à defesa e tudo aquilo que a gente chama de garantias processuais penais. Bom, já vimos o que são direitos humanos, vimos o que é o direito penal e o que é o direito processual penal. O que tem a ver o direito penal com os direitos humanos e para a gente desfazer de vez esse clichê de dizer que direitos humanos é direito de bandido? O direito penal, na forma como a gente conhece hoje, ele é absolutamente relacionado com aquelas declarações de direito que o Renan comentou com vocês na segunda-feira, lembram? Lá na virada do século XVII para o século XVIII, a Europa, aqui no mundo ocidental, vê acontecer as revoluções liberais ou revoluções burguesas. Vocês vão encontrar os autores se utilizando dessas duas terminologias. São as revoluções como a Revolução Francesa, a Revolução de Independência norte-americana, e que vão, além de falar dos direitos individuais fundamentais, também vão possibilitar a criação do que hoje a gente chama de direito penal clássico. Ah, as pessoas não eram punidas antes, então não tinha direito penal? Não tinha direito penal. O que a gente tinha são outros sistemas de punição, que dependiam do que um rei achasse que era crime e o que não era. E crime aqui é modo de dizer, gente. Crime é uma acepção nossa hoje. Mas aquilo que era considerado atentatório contra a realeza, ou quando a gente pensa no Tribunal da Santa Inquisição, a noção de crime e pecado, que eram semelhantes, não, eram na verdade sobrepostas. O direito penal clássico surge dizendo, olha, crime é uma ruptura do contrato social. Os seres humanos vivem juntos porque existe um contrato social aqui, aí talvez vocês se lembrem do Rousseau, do Montesquieu, do Locke, toda aquela parte da ciência política, da filosofia, que vão tratar desses direitos, e esses direitos vão ter essas ideias absorvidas pelo direito penal. A necessidade de você colocar regras para o poder do Estado.
É nesse mesmo período que surge a pena de prisão. Vocês sabiam que a pena de prisão tem pouco mais de 300 anos de existência? Pois é, a ideia de que nós vamos aprisionar pessoas e deixá-las ali por um determinado período de tempo, ela é relativamente uma novidade histórica. E ela surge para se humanizar, vocês veem aqui humanização entre aspas, as penas corporais. Antes disso, se usava pena de morte, decapitação, suplícios. Tudo isso passa a ser questionado nas revoluções liberais, uma ideia de que o soberano não pode ser dono do corpo do seu súdito, esse súdito passa a ser um cidadão com direitos, e, portanto, não se toca mais no corpo do súdito. Se isso foi completamente implementado ou não, é uma outra história. Mas as revoluções liberais vão dizer isso. A prisão surge, portanto, para humanizar estas penas, que significa dizer que a prisão nunca foi testada como método de reduzir crime. E daqui a pouco a gente volta a falar disso. A pena se torna, portanto, um poder-dever do Estado de punir. Ou seja, é só o Estado que pode punir, não é a vítima, não é a família da vítima, não é a igreja, não é o rei. E, ao mesmo tempo, o Estado deve punir quem praticou o crime. Olha quanto poder o Estado passa a ter. Por isso que o Estado precisa ser limitado pela lei, e para aplicar essa pena tem um processo legal que deve ser seguido de forma devida. Talvez várias e vários de vocês já tenham visto no jornal essa expressão, né? Quando a gente tem casos de direito penal muito rumorosos aparecendo no jornal, é comum se dizer, olha, esse processo não seguiu o devido processo legal. O que é isso? Seguir devidamente as etapas que têm que ser iguais para todo mundo. Uma questão de direito à igualdade. As declarações de direito de Virgínia, lá dos Estados Unidos, de 1776, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França, da Revolução Francesa, já continham previsões relativas a direito penal. Então, vejam que o direito penal, como a gente conhece hoje, não é que ele tenha alguma relação com direitos humanos, eles são necessariamente uma expressão dos direitos humanos que são inventados nesse período. Então, pensando ainda a relação do direito penal com as primeiras declarações de direitos. O direito penal serve como limitação para o poder estatal para que se garanta o direito à liberdade. Isso acontece a partir do momento em que, nas revoluções liberais, o Estado diz, olha, o monopólio da violência lícita é meu. Eu vou ter polícia, eu vou ter juiz, eu vou determinar as leis pelas quais se vão aplicar penas. Não é mais vítima, não é mais rei, não é mais exércitos paramilitares, nada disso. O Estado democrático de direito depende que o Estado detenha esse monopólio da violência. Até aqui tudo bem, a gente vive assim até hoje. A grande questão que a gente dificilmente para se perguntar é: o direito penal não foi criado para acabar com a violência. Ele foi criado para tornar seu controle exclusivo do Estado. Então, por que a gente espera que o direito penal, ou seja, as punições, as criminalizações, atinjam a violência que nos faz sentir aquele medo, aqueles sentimentos lá das figurinhas do começo? Aqui vocês veem uma modificação da bandeira francesa com o lema da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade. O direito penal é criado lá no período da Revolução Francesa como um instrumento de garantia da liberdade. O processo penal como um instrumento da igualdade. É claro, gente, aí a gente poderia ficar um semestre inteiro aqui discutindo todas as distorções e os problemas que o direito penal e o processo penal foram desenvolvendo ao longo dos séculos. Esse modelo está longe de ser perfeito. Ele tem vários problemas. Mas talvez um dos principais problemas seja a gente esperar desse sistema que ele seja outra coisa, senão para a proteção dos direitos das pessoas acusadas. Ele foi inventado para isso. Jamais se testou, vamos aplicar pena de prisão e ver o que acontece com criminalidade. Vamos aplicar pena de prisão e ver o que acontece com a violência urbana. Isso são distorções que acontecem ao longo dos séculos. Então, para partir aqui para o encerramento, para a gente ter tempo para as perguntas depois, para a gente refletir um pouquinho sobre as nossas perguntas iniciais. Será que é verdade que só falam de direitos humanos dos criminosos e ninguém fala de direitos humanos das vítimas? Depende de onde você procura suas fontes de informações. É claro que os direitos humanos das pessoas acusadas de crimes sofrem muitas violações e as pessoas vítimas de crimes
também sofrem violações. Quando elas são vítimas de crime, quando nós somos vítimas de crimes, nós estamos sofrendo uma violação de direitos. E muitas vezes o Estado viola o direito dessas pessoas também. Quando, por exemplo, mulheres vítimas de violência sexual não conseguem acesso à interrupção de gravidez por violência sexual, não conseguem esse atendimento médico, a gente está falando de direitos humanos de vítimas. Quando a gente fala que familiares de vítimas de homicídio não conseguem o acesso à assessoria jurídica e psicológica que está prevista no Código de Processo Penal, a gente também está falando em direitos humanos de vítimas. Por que a polícia prende e a justiça solta? Porque a função da polícia é trabalhar com a segurança pública e a função da justiça é garantir a liberdade desse cidadão em equilíbrio com a segurança. Não é a função da justiça criminal garantir segurança pública. Mas se todo mundo já sabe que o cara é culpado, por que então já não pode deixar preso logo depois do crime? Agora a gente já sabe que para você prender uma pessoa existe uma série de etapas a serem seguidas para assegurar que todo mundo tenha tratamento igual por parte de um poder estatal que é extremamente potente, gente. O Estado prende o cidadão não prende o Estado. E para a gente fechar, vamos pensar em novas perguntas a respeito de tudo que a gente conversou? Será que restringir direitos humanos de pessoas acusadas de crime nos deixa mais seguros? Será que ameaçar com penas mais severas impede a prática de crimes? O direito penal brasileiro, de 1988, ano da nossa Constituição para cá, tem uma escalada de subida de pena, gente. Nós não temos exemplos na legislação de penas que tenham sido reduzidas. Será que a gente se sente mais seguro? Será que tem menos crime? Será que pacotes anticrime conseguem entregar o que eles prometem? Será que todo mundo que comete crime é processado criminalmente? Será que todo mundo que é processado criminalmente praticou crime? Será que essa conta do sistema de justiça criminal fecha? E, por fim, para a gente pensar, para que e para quem serve a punição? Bom, com isso eu encerro a minha fala. Eu não sei se a gente abre para as perguntas agora ou se a gente abre ao final, mas já fico desde já à disposição. Excelente, professora Maíra. Vocês viram agora uma excelente aula com um fantástico poder de síntese e enorme clareza da professora Maíra Zapata. Que aula! Parabéns, professora. Obrigada, Danilo. Nós agradecemos, eu agradeço. E tem, sim, algumas perguntas. Uma primeira delas, Maíra, é algo que apareceu nas aulas passadas, acho que valeria a pena retomar isso, que como se trabalha com direito penal? Quais são as carreiras possíveis? Alguém interessado em direito penal pode atuar de que maneira? Olha, gente, direito penal, processual penal, e acredito que depois aqui da exposição tenha ficado bastante claro que são duas áreas que a gente trabalha com elas juntas, né? Você pode ser professor e pesquisador de direito penal e processual penal, mas para quem quer atuar no sistema de justiça, as pessoas podem ser advogados privados, você pode ter um escritório ou trabalhar num escritório que atenda pessoas acusadas de crimes. Você pode ser um defensor público, que é uma carreira pública, a pessoa presta um concurso e vai atuar mediante pagamento do Estado, né? Uma carreira estatal. Você tem a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados e vai trabalhar fazendo a defesa de pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado. O Estado é obrigado a fornecer esse serviço de assessoria jurídica. Você também pode ser promotor de justiça, fazendo o papel da acusação por meio do Estado. Também é uma carreira pública mediante concurso. Você pode ser um juiz criminal e atuar julgando esse tipo de caso. E aí, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. E isso, Danilo, só para comentar aqui em relação às carreiras voltadas ao sistema de justiça. Perfeito, Maíra. Temos várias perguntas. Uma delas aqui, por exemplo, destaca do Márcio Rocha, sobre a questão da igualdade no processo penal, que você apontou. Mesmo essa finalidade de assegurar a igualdade, isso acontece? Há relatos de desigualdade de tratamento entre acusados, dependendo do poder que cada acusado tem? Continuando a pergunta dele aqui, o que se faz para reverter essa situação de eventual desigualdade, né, e realmente praticar essa igualdade?
Márcio, excelente a tua pergunta. Eu vou começar respondendo pelo final e voltando para o começo. Para assegurar a igualdade é fácil. Se aplicar o que está na Constituição e no Código de Processo Penal, a gente já tem mais da metade do caminho andado. E aí, indo para o começo, essa igualdade é observada na prática? Bom, como eu disse ali na minha fala, o que eu disse aqui é uma parte teórica do mundo do que a gente chama do dever ser. Na prática, isso tem muitas violações, tem muitas lacunas e problemas de aplicação. Então, pensando aqui no Brasil, a regra do processo penal que determina que as pessoas aguardem o julgamento de processo em liberdade é uma das regras mais infringidas. Para vocês terem uma ideia, a prisão preventiva, que é uma das formas de se prender antes do processo, não deu para a gente abordar aqui, existe essa exceção da exceção, né? A pessoa que está sendo processada criminalmente, excepcionalmente, ela pode ser conduzida à prisão quando tiver risco de fuga, quando tiver risco dela ameaçar testemunhas, destruir provas, ou seja, oferecendo risco para o processo, jamais para antecipar uma punição. Essa é uma regra que é muito descumprida. A gente tem cerca de metade das pessoas presas no Brasil hoje sem julgamento por prisão preventiva. Ou seja, em tese, metade da população carcerária brasileira poderia estar solta, porque pode ser que ela sequer tenha praticado o crime, pode ser que tenha um monte de problemas no processo. Então, para a gente resolver essa questão, tem várias soluções, Márcio, tem várias ações, na verdade, que se poderiam fazer, mas a principal que eu diria é que os juízes e juízas se atentassem para, de fato, aplicar o que o Código de Processo Penal diz e o que a Constituição diz. A regra é, as pessoas devem aguardar em liberdade. Esse é só um dos exemplos. Maíra, eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. Apareceram várias, muitas agora nos últimos minutos. A Isadora Endo pergunta, com a situação e estado das penitenciárias brasileiras, isso contribui para que os presos consigam deixar a criminalidade e violência de lado? Isadora, outra pergunta de $1 milhão, né, de como a gente soluciona essa situação. Tem muitos estudos que demonstram, com dados bastante fartos, o quanto esse processo de encarceramento ele mais contribui para aumentar a criminalidade e aumentar a violência do que o inverso. Né? Em especial, levando em consideração a condição carcerária brasileira, vocês encontram informação bastante farta sobre isso, por exemplo, no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem livros em PDF que vão falar sobre isso, não preciso me estender aqui. Mas a falta de condições carcerárias que existem, que faz com que se produzam facções criminosas, faz com que se produzam reflexos na criminalidade externa por conta do que está ali dentro, tudo isso faz com que essas pessoas não consigam deixar essa vida de se manter por meio da ilicitude. E, além disso, todo o estigma que existe sobre os egressos, né, egressos e egressas, as pessoas que saem do sistema carcerário, que faz com que seja muito difícil que essas pessoas se insiram novamente no mercado de trabalho. Danilo, eu vou contar um exemplo muito rápido para o pessoal que está assistindo entender um problema muito concreto, que a gente escuta quando entrevista defensores públicos que trabalham na área de execução penal. Execução penal é a parte que trata dos processos de quem já está condenado, né, do cumprimento de pena. Muitas vezes as pessoas são condenadas a pena de prisão e uma pena de multa. Isso fica ali registrado. Só que a pessoa, para pagar essa multa, ela precisa de dinheiro. Se ela está presa, muitas vezes ela não está trabalhando. Ah, mas preso não devia trabalhar? Devia, inclusive a lei prevê. Cadê as vagas de trabalho para as pessoas presas? Se a pessoa não tem dinheiro para pagar a multa, ela termina a pena de prisão, sai da prisão, ou sai em livramento condicional, enfim, um regime aberto, alguma possibilidade de antecipação da liberdade. Essa pessoa, quando vai procurar emprego, que ela precisa do dinheiro para pagar aquela multa, quando pedem os registros criminais dela, vem ali, pena em aberto, que é a multa. Então, ela não consegue o emprego, porque ela tem uma pendência criminal em aberto. Então, imaginem esse círculo vicioso, o quanto se amplia. É para a gente repensar muitas coisas, o quanto o direito penal, até onde o direito penal pode ir, eu entendo que ele serve no máximo para assegurar a liberdade das pessoas. As muitas outras promessas que se fazem em torno dele, eu acho que é importante a gente refletir a respeito. Perfeito. Professora Maíra, muito obrigado. Enfim, há muitas outras perguntas, nós não poderemos responder aqui agora por uma questão de limitação do tempo, mas, enfim, é só mais um motivo para que vocês venham estudar conosco e daí tirem suas dúvidas em loco com a professora Maíra quando forem alunos e alunas dela. É isso aí. Ok, então muito obrigado. Obrigada, agora, Danilo. então... Obrigada, Carol. Até mais, pessoal. Valeu.
Vamos, então, agora para a nossa segunda aula de hoje, né? Agora, com o intérprete de Libras Vinícius, teremos uma aula de Direito Internacional. Temos aqui a aula com o professor Daniel Campos de Carvalho, o decano do nosso departamento de Direito, e o Daniel Carvalho vai falar conosco hoje sobre o prazo de validade do direito internacional. Daniel, prazer ter você aqui. Olá, pessoal. Obrigado, Danilo. Boa noite. Eu sou o Daniel Carvalho. Eu queria... Acho que vocês estão conseguindo ver aí na tela, né? Danilo, só me confirma? Acho que sim. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né, de ter essa interlocução. Eu tenho a honra de ser professor desse curso de Direito da Unifesp, de fazer parte desse projeto, que é um projeto único de um grupo com muita gente tecnicamente competente e comprometida com o ensino de qualidade, né? Isso é uma honra, mas é uma honra também ser assistido e ter a oportunidade de conversar aqui com muita gente que claro, né, que tem interesse nesse projeto e que eventualmente vai vir estudar conosco, mas que, sobretudo, tem curiosidade pelo direito, né? O direito é uma área única, com inúmeras possibilidades, que às vezes pode parecer meio hermética, né? Meio um pouco sisuda, mas que tem facetas que são apaixonantes, né? A essa altura, com 3 dias de evento, vocês já perceberam que várias das características desse curso, elas transparecem nas aulas, né? Curso que prestigia percursos formativos distintos, que aproxima extensão e pesquisa, que propõe formas criativas de lidar com a prática jurídica e que tem, sobretudo, um compromisso de não apenas entregar uma formação jurídica, uma formação técnica de qualidade, né, que, claro, isso não é pouco, mas é o mínimo, mas, mais que isso, é um curso que promove um ambiente de ensino e aprendizagem que joga luz, né, nas repercussões sociais do direito, como é possível usar crítica e criativamente o direito, e como o direito pode ser recrutado para garantir transformações nas condições de vida, especialmente das pessoas mais vulneráveis. O tema da nossa aula dialoga visceralmente com esse último aspecto, né? O tema da nossa aula é o prazo de validade do direito internacional, né? Aí com um conjunto, uma seleção de imagens, né? Não necessariamente de bom gosto por parte desse docente, mas acho que todo mundo aqui já ouviu a expressão prazo de validade, né? E é algo da nossa vida cotidiana, especialmente frequente com relação à nossa alimentação. Prazo de validade remonta a uma ideia de temporalidade, né, de uma janela de oportunidade, mas, mais que isso, validade em si é um conceito técnico da teoria do direito, né? A ideia de validade tem inúmeros significados, muitas vezes conectada aí à existência de um enunciado no mundo do direito, né? A existência de uma lei, a existência de um decreto, e é uma ideia que se conecta essencialmente à norma jurídica, mas não necessariamente só à norma, como também um conjunto de normas, né? O famoso ordenamento jurídico. Há vários e vários sentidos de validade nessa dimensão técnica. Nós vamos falar de dois tipos ideais, eu diria, duas formas quase caricatas, né? Esse é um tema extremamente relevante, mais que isso, ele é cativante, né, para quem ingressa na graduação em Direito, né? Essa discussão, validade, vigência, eficácia, né, das normas jurídicas, ela tem um papel fundamental e central no início do curso, essencialmente porque lida com conceitos inatos, né? Então, por exemplo, a ideia de validade
né, para lidar com duas formulações aqui, que são formulações que têm ali o seu quinhão de problemas, né, e de críticas, talvez nem sejam as mais refinadas e adequadas ali, né, mas uma norma jurídica ser válida pode significar dizer, por um lado, que é uma norma que é aplicada pelos tribunais, né, ou que, eventualmente, é uma norma que é reconhecida pelos órgãos que interpretam o direito. Significa dizer que a obrigatoriedade de uma norma é reconhecida e confirmada pelos tribunais. Isso por um lado. Por outro lado, é possível entender norma jurídica válida como uma expressão de uma adequação formal, né? Que uma determinada norma jurídica ela foi colocada nos termos previstos por uma outra norma que a antecede, inclusive hierarquicamente. Então, essas duas ideias, né, uma ideia de que uma norma jurídica é válida na medida em que ela é aplicada pelos tribunais, isso, né, gente, claro, de uma forma bem embalada, né, de uma forma concisa, como é a nossa proposta aqui nesse espaço. Então, uma ideia tem a ver com a aplicação dos tribunais de um determinado comando jurídico e, por uma outra forma de entender uma norma jurídica como válida, significaria o fato dela ter uma pertinência, uma adequação formal a outras normas, né? Uma norma, especialmente uma norma que a antecedesse, um conjunto de normas que a antecedesse, inclusive, hierarquicamente. A gente vai se valer dessa ideia porque essa ideia, né, essas duas formas de pensar a validade de uma norma jurídica dialoga com esse aqui, que me parece ser o principal desafio do nosso tempo, né, o desafio de hoje, né, 31 de março, às 6h40 da tarde. Né, a gente está aqui na apresentação, eu não consigo ver ali as discussões no chat, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aqui qual que é o principal desafio do nosso tempo, certamente a resposta vai ser essa aqui, né? Vacina, que reflete uma urgência com relação à crise sanitária de proporções globais que a gente vive hoje, e a vacina não é um fim em si mesmo, né, mas é vacina no braço, né, ou seja, uma situação concreta em que haja imunização em larga escala e de forma indiscriminada, não só no nosso país, mas ao redor do globo. No mundo de hoje, há estados nacionais que têm uma média de vacinas aplicadas, né, com ao menos uma dose, de 100% da sua população, né? São poucos os países nessa situação, mas, por outro lado, há uma grande massa de estados nacionais que não viram uma ampola de imunizante, né? Há países com estoque de imunizante como reserva estratégica, né? No caso dos Estados Unidos, com a vacina da Oxford AstraZeneca. Nessa conjuntura, né, há uma questão que aparece muito evidente, que é a de saber como é possível garantir que haja vacina, imunizantes disponíveis para toda a população mundial e quais seriam os instrumentos para garantir isso. Isso, é claro, que não é um problema só do direito, né? O professor Danilo, que está aqui conosco na nossa primeira aula, falou sobre a força expansiva do direito, né? Sobre como o direito tem uma pretensão de produzir os seus efeitos para as diversas dimensões da experiência social, né, da vida em sociedade, e nesse caso não é diferente, né? E o direito internacional nos coloca uma pergunta nesse momento histórico sobre se é possível falar na validade de uma norma internacional que garanta o acesso equânime à vacinação. Falando de outra forma, é possível dizer que, sob certas condições, há um dever jurídico dos Estados nacionais de compartilhar com outros Estados produtos e tecnologias essenciais à saúde pública?
Como se organizaria a construção argumentativa em defesa de que existe uma norma válida nesse sentido? Como construir esse argumento? Você que está nos assistindo, né? Se fosse parte da equipe jurídica de uma grande ONG que lida com temas da saúde pública global, ou se fosse parte do corpo diplomático de um Estado envolvido nas discussões atuais, né, com relação a esse tema, como faria isso? Né? Tentar reivindicar que existe uma norma válida, ou pelo menos um sentido interpretativo que impõe o dever jurídico dos Estados nacionais de compartilhar os produtos médicos e o conhecimento associado a vacinas e imunizantes com relação a essa situação, como fazer isso? E aí, nos parece, né, pensando aqui, propondo exercício, acho que tem dois caminhos. Um, na linha do que a gente já sinalizou, né, que é de... essa aqui é a nossa pergunta, né, que orienta, então, esse exercício, que se é possível afirmar que, sob certas condições, há um dever jurídico dos Estados nacionais de compartilhar com outros Estados produtos e tecnologias essenciais da saúde pública. Então, há duas formas de se pensar a construção dessa argumentação. Uma que remete à ideia de que essa norma, ela está presente no ordenamento jurídico nacional, essa interpretação é possível de ser feita e que ela está de acordo, ela encontra acolhimento nos dispositivos normativos vigentes atualmente. Então, para citar um exemplo, né, a gente pode construir essa narrativa a partir de um dispositivo de intensa recepção e penetração no plano internacional, né, que é o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, de 1966. O artigo 12 do Pacto fala sobre o direito à saúde. O direito à saúde é um direito previsto em mais de 100 cartas constitucionais ao redor do mundo. E esse dispositivo, o artigo 12, né, só lendo aqui a parte que está destacada, ele diz que as medidas que os Estados-partes do presente pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito, o direito à saúde, incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar, né, e a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças e a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em casos de enfermidade. Esses deveres, né, que os Estados assumem, por exemplo, no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, são deveres principalmente dos Estados com as suas comunidades nacionais, com a população que está no interior do seu território. Mas é possível conectar esses compromissos num sentido mais amplo, uma chave de uma obrigação, de um dever de cooperação internacional de um Estado pelo outro. Esse é um dever posto pelo direito internacional, por exemplo, no artigo 15, no artigo 2º desse mesmo tratado, mas também no artigo 1º da Carta de São Francisco, que é o tratado que criou a Organização das Nações Unidas. É claro que essa discussão ela tem um gatilho, né, que tem a ver com a necessidade, de fato, de se implementar essas medidas, com a possibilidade técnica de isso ser levado a cabo e com a disponibilidade de recursos, né? Essa é um segundo rol de discussões que a gente vai fazer na sequência. Bom, seja como for, então, um caminho para construir essa narrativa seria esse, mas outro caminho seria pensar, como a gente já viu aqui, né, sobre a possibilidade de se ter a validade de uma norma jurídica, né, ou pelo menos o reconhecimento de um dever jurídico que isso nesse sentido do compartilhamento dos insumos relacionados a uma crise sistêmica como a pandemia, que isso seja afirmado por um tribunal internacional ou por um órgão responsável por interpretar regras do direito internacional. Bem, é uma discussão, né, naquela linha que a gente viu no começo da nossa conversa.
Algo que talvez possa contribuir com isso seja uma decisão a ser tomada não no âmbito do regime internacional dos direitos humanos ou da saúde pública, né, mas também no âmbito, não só nesses âmbitos, né, mas também no âmbito do comércio internacional, né. Hoje a grande arena de disputa nesse sentido é a Organização Mundial do Comércio. A OMC é uma organização internacional com 164 membros, com o propósito de garantir os fluxos comerciais internacionais, que lida com temas como bens, serviço, propriedade intelectual, que tem por função, né, essa tríade de objetivos, né, que é coordenar a produção normativa sobre comércio internacional, fiscalizar o cumprimento dessas normas, né, essa produção normativa se faz por meio das famosas rodadas, né, mas além de produzir essas normas, o papel da OMC é acompanhar o cumprimento dessas normas e funcionar como um grande tribunal dos conflitos do comércio internacional. Parte importante desse conjunto de regras da OMC é o acordo sobre propriedade intelectual, né? Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, né, o nome completo, que estabelece os mecanismos de proteção internacional dos direitos patrimoniais relativos à propriedade intelectual, a marcas e patentes. Como vocês podem imaginar, né, gente, o acesso a medicamentos essenciais, o acesso a imunizantes, é um tema clássico da OMC e desse acordo, né, o acordo TRIPS. Essencialmente por quê? Porque as regras de mercado impõem, invariavelmente, um preço proibitivo para aquisição em determinados contextos pelos países em desenvolvimento, né? Brasil, por exemplo, teve um papel primordial nessa discussão em 2001, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, depois na metade do governo Lula, né, no sentido de promover um grande esforço, uma coalizão internacional com relação a esse tema do acesso a medicamentos, essencialmente por conta do Projeto Nacional de Produção de Medicamentos Genéricos, né, essencialmente de antirretrovirais. O Brasil tem um papel histórico nesse sentido, ainda que nesse momento histórico, notadamente em outubro de 2020, quem vem liderando um processo, né, nesse sentido seja a Índia e a África do Sul, um processo que atualmente conta com o apoio aí de mais de 100 países, em que se vem tentando defender a aplicação da suspensão formal de uma série de normas da OMC, com vistas a aumentar a produção de medicamentos e vacinas e para garantir um aumento da produção a menor preço, né? Isso garantiria que qualquer país, pelo menos em tese, formalmente garantiria que qualquer país pudesse produzir vacina sem se preocupar com os compromissos firmados no âmbito da OMC, né? Isso não é o famoso licenciamento compulsório, né? A quebra de patentes, como é corriqueiramente chamada, mas é um instrumento que um instituto que permite a dispensa formal do cumprimento de uma ou mais obrigações da OMC durante um determinado período, né, mediante algumas circunstâncias excepcionais, né, como não poderia deixar de ser caracterizado o atual momento em que vivemos. Por que esse conflito se coloca, né? Porque Estados Unidos, União Europeia, Suíça, Reino Unido,
ou seja, basicamente onde ficam as sedes, né, de várias gigantes farmacêuticas, esses estados nacionais, eles são contra, com apoio de alguns outros estados, Japão, próprio Brasil, essencialmente porque aqui é uma defesa dos interesses dos agentes econômicos, né? A defesa, né, contra a aplicação de um waiver, nesse caso específico, por parte da maior desses estados, em quase a sua totalidade, é na chave de que, olha, aplicar essa suspensão desses direitos e garantias do acordo TRIPS significa, basicamente, direitos e garantias patrimoniais, significa, basicamente, que haveria um desincentivo à inovação, né? Enquanto, por outro lado, Índia e África do Sul argumentam que há uma capacidade ociosa de fabricação de vacinas não utilizadas no mundo e que esse arranjo permitiria uma colaboração constante na produção e fornecimento de produtos e tecnologias, né? É claro que Índia e África do Sul também tem seu conjunto de interesses nacionais envolvidos, né? A Índia é uma grande potência do setor farmacêutico, né? E essencialmente teria uma vantagem nítida a partir da aplicação desse dispositivo. Mas o que interessa para a gente é olhar que parte do fundamento desse pedido que está sendo discutido, né, no âmbito da OMC, e que precisa ser aprovado pelo Conselho Geral, é que o fundamento do pedido é justamente a existência de um dever por solidariedade global e cooperação multilateral de compartilhar de forma irrestrita tecnologia e know-how para as respostas à pandemia, né? E aqui a gente está falando de kit de diagnóstico, de vacina, claro, de medicamento, de ventilador, de equipamento de proteção individual, né? O reconhecimento desse pedido de waiver, com essa base e com esse fundamento, se eventualmente vier a acontecer, me parece que é uma força, uma constelação, né? Esse processo vem ganhando tração, inclusive com o apoio da nova diretora-geral da OMC, de que algo precisa ser feito. Isso fortaleceria a demonstração de que é possível enxergar a existência de um dever de cooperação internacional na saúde pública global, né? Claro que essa é uma questão que dialoga com outros aspectos para além do comércio internacional, né? Esse é por exemplo, só para citar um aspecto, né, a gente já falou das questões relacionadas à dignidade humana, já falou das questões relacionadas à saúde pública, mas tem uma dimensão também, né, que é essa questão descortina, que é uma questão de segurança internacional no sentido, né, mais tradicional, né? Tem a ideia de segurança humana que está presente nesse elemento, nessa discussão, de que forma é possível que o prolongamento da pandemia pode gerar instabilidades do ponto de vista da paz e segurança internacional. Enfim, essencialmente, né, se a gente considerar que há países na iminência de se constituírem uma bomba biológica, que pode claramente afetar aí a estabilidade internacional. Enfim, para terminar, eu gostaria de voltar ao título dessa nossa conversa, né? Prazo de validade do direito internacional. É claro que isso faz um jogo de palavras, né, com validade no sentido da teoria do direito, e prazo de validade na nossa linguagem corrente, e tem a ver com essa ideia, né, de prazo de finitude, né, prazo para que algo dê certo, prazo para que algo funcione, e assim eu gostaria de pontuar que o sistema internacional tem janelas de oportunidade, né? O sistema internacional, por exemplo, perdeu uma dessas janelas para estruturar um sistema vigoroso do comércio internacional lá nos anos 40, né, 44, de 44 a 48, mais ou menos, e passou décadas depois disso até conseguir estruturar um sistema maduro, né, que foi implementado nos anos 90. Mudando de exemplo, né, projeto de integração europeu, por exemplo,
teve uma janela curta no pós-Segunda Guerra, né, nos anos seguintes, ali na década seguinte, em 51 com o Tratado de Paris e 57 com os Tratados de Roma, que criaram ali o processo de integração que com certeza não teria se realizado, né? Havia uma janela de oportunidade, era uma ideia que tinha prazo de validade, né? Tinha uma janela de oportunidade que, se ela não fosse posta em tração, ela não desabrocharia, né? Porque nos anos 60, né, Charles de Gaulle tinha outra percepção do que era o interesse nacional francês, nos anos 70 teve a eurosclerose, então isso não seria possível também nesse momento. Mas por que eu estou falando isso? Porque, atualmente, tem a questão que tem um prazo de validade estourando, né? Para além da questão do direito ambiental e da estruturação de um regime sólido com mecanismo de acompanhamento e fiscalização, a estruturação de um regime jurídico internacional de acesso a medicamentos essenciais e a vacinas, né? Esse é um tema importante, porque mostra os desafios típicos do direito internacional, mas, para além disso, esse é um caso emblemático para a gente aqui, no Portas Abertas, nesse momento, para quem está pensando em estudar direito conosco, porque esse é o tipo de problema, é o tipo de situação concreta em que nós vamos trabalhar em sala de aula, ainda que de uma forma muito mais interativa, simulada, em equipe. Então, esse tema é um tema interessante e dialoga com a natureza do nosso curso por isso, porque porque traz um diálogo com outras áreas para além do direito, né, com a economia internacional, um tema que lida com política internacional e que joga a luz na possibilidade que você, enquanto aluno, enquanto aluna nossa, se quiser aprofundar os seus estudos em alguma dessas áreas, nosso curso faculta que você curse disciplinas eletivas em outras graduações da nossa universidade e no nosso campus, por exemplo, no curso de Economia, no curso de Relações Internacionais, né? E, por último, esse é um tema que se conecta com esse curso, porque permite a interação com uma dimensão óbvia, para fora, né, para além dos muros da universidade, permite um diálogo com um tema urgente, candente, necessário da nossa sociedade. É isso. Muitíssimo obrigado ao nosso queridíssimo decano, professor Daniel Carvalho. Muito obrigado, Daniel, pela excelente aula. Um assunto mais atual impossível. E, enfim, é muito legal que todos os alunos e alunas futuros alunos e alunas possam ver o quanto que todas as áreas do direito, em todas as áreas do direito, nós temos essa enorme preocupação em trazer temas atuais em sala de aula. Muitas perguntas também. Uma delas, se não me engano aqui da Isadora, sobre carreiras. De novo, né, a questão das carreiras, as carreiras possíveis dos alunos de direito sempre aparecem. Posso? Sim, se eu estou procurando, eu me perdi aqui no chat. Vai lá. Basicamente a pergunta é, se alguém quiser trabalhar com direito internacional, trabalha-se na ONU, OMC, quais são as carreiras possíveis? Olha, o direito, claro, né, gente, nós estamos apresentando um curso aqui, então vocês têm que mitigar tudo que vocês ouvirem dessas pessoas que estão aqui, que são pessoas completamente apaixonadas pelo que fazem, pela área em que militam, mas eu tenho dificuldade de achar uma outra área, estou falando da área jurídica, né, em que haja tantas possibilidades, né? Mesmo o direito internacional, que inicialmente pode parecer uma área com possibilidades muito restritas, ela abre caminhos profissionais, né, no serviço público, que é óbvio, né, o que é talvez o mais evidente, né, seja no serviço público nacional, como internacional, em organizações internacionais, né, os processos seletivos das organizações internacionais, como mencionado pelo Danilo, ONU, Sistema ONU, na própria OMC, mas para além do serviço público nesse sentido, tem também a possibilidade do direito internacional ele ser um caminho, né, para
para o desdobramento da vida profissional, por exemplo, em grandes escritórios, né? Direito, não necessariamente direito internacional privado, né? Nesse sentido que a gente costuma lidar dos contratos internacionais, também no âmbito do direito público, né? Muito, a gente falou aqui da OMC, não entramos na discussão específica do órgão de solução de controvérsias da OMC, mas boa parte, a maior parte, né, da produção técnica, da defesa, né, e dos aportes, da assistência jurídica dos estados nas disputas no órgão de solução de controvérsias da OMC são feitos por escritórios privados, né? Então, tem essa possibilidade, né? E além do público, né, da dicotomia tradicional, né, da esfera pública e da esfera privada, tem também a dimensão do terceiro setor, né? O terceiro setor é uma grande... Por exemplo, essa discussão que a gente fez hoje, uma das grandes... A gente falou da Índia, falou da África do Sul, mas talvez a grande patrocinadora dessa discussão seja uma grande organização não governamental que lida com temas relacionados à saúde pública, né? Então, tem caminhos aí, né, para quem tem a formação jurídica e queira se aventurar para os ramos da vida internacional, inclusive a pesquisa, né, e a vida na academia, e para além da questão do exercício docente, né, nos centros de pesquisa específicos voltados para áreas do direito internacional. Perfeito, perfeito. Mais perguntas aqui, professor Daniel. O Ney, ou CJ Ney, desculpa, no seu nome completo, pergunta aqui, quais são as habilidades que seriam as mais exigidas, mais requeridas, dos oriundos do ensino médio numa faculdade de Direito? Essa pergunta aparece, né? Essa pergunta é ótima, porque tem várias respostas, né? E eu acho que nenhuma delas... que o fato de ter várias respostas é muito emblemático de um traço único, né? O direito é multiforme, o direito tem uma plasticidade inerente, como, de novo, gente, como nenhum outro, né, super suspeito para dizer isso, mas como nenhum outro fenômeno social, né? Então, isso também permite o acolhimento de perfis individuais distintos, né? E isso, com certeza, vocês puderam notar vendo o grupo de professores e professoras que passaram por aqui nos últimos 3 dias, né? São pessoas com aptidões e com perfis distintos e que se reconheceram na área. Então, para responder a pergunta especificamente, eu vou fazer uma menção pode parecer até meio piegas, né? Mas algo o que me parece decisivo mesmo para um estudante de direito pura e simplesmente o engajamento, né? É a vontade, né? E que pode ser gerado por várias razões, por inconformismo, por vontade de fazer dinheiro, enfim, aí tem várias, né? O clique pode ser dado por várias frentes, mas eu acho que basicamente é essa disposição. Excelente, professor Daniel, muito obrigado. Há outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Não temos mais tempo para mais perguntas, então isso só faz com que nós renovemos o convite a todos que estão nos assistindo para que venham estudar conosco, certo? Acabamos por hoje, então um agradecimento muito especial ao professor Daniel, professora Maíra, também a Caroline e Vinícius pelo apoio na interpretação de Libras. E ficamos assim por hoje. Na verdade, o encerramento do nosso evento de sucessão, de sequência de mini-aulas do Direito Unifesp Portas Abertas. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado e tenham se animado ainda mais a vir para a Unifesp estudar conosco. Quem quiser mais informações, acesse direito.unifesp.br. Lá no nosso site há outras informações que vocês podem acessar. Ok, então, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo. Até breve. Esperamos vocês. Boa sorte no SISU. Até mais.